Olá, pessoal! A aula de hoje será sobre variações linguísticas. Mas antes, como vocês sabem, temos que copiar a pauta com uma novidade. A partir de agora, as pautas já virão com as lições de casa para vocês deixarem registrado aí no caderno ou na agenda de vocês. O Claudinho já está pronto para copiar com a máxima atenção, olha lá. Então vamos lá. Malhação ortográfica e depois conceitos fundamentais de variação e mudança e suas consequências sociais. Como lição de casa, vocês farão os exercícios das páginas 174 e 175 do livro didático. E atenção, vocês só precisam responder as perguntas, não precisam copiar o enunciado, ok? Muito bem, então vamos à malhação ortográfica. Primeira palavra: pânico. Pânico. Segunda palavra: pálido. Pálido. Terceira palavra: pacífico. Pacífico. Quarta palavra: perseguição. Perseguição. A palavra ação. Punição. Vou repetir as 5 primeiras palavras: pânico, pálido, pacífico, perseguição, punição. Sexta palavra: padronizado. Padronizado. Sétima palavra: parasita. Parasita. Oitava palavra: padrinho. Padrinho. Nona palavra: paladar. Paladar. E décima palavra: pisotear. Pisotear. Vamos conferir as 10 palavras. Olha lá, as 3 primeiras, pessoal, são palavras proparoxítonas. Por isso, as 3 devem receber acento. Pânico, pálido,
e pacífico. Aí temos perseguição, punição, padronizado, parasita, padrinho, paladar e pisotear. Notem que parasita se escreve com S, som de Z, assim como pisotear. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos trabalhar com as variações linguísticas. Nós precisamos ter uma ideia do que é precisamente a nossa língua, pois nós estamos acostumados a viver com uma cultura que tem uma tradição escrita, uma instituição escolar já pré-definida e uma literatura consagrada. Nós temos uma ideia de língua como se fosse uma coisa homogênea, pronta e acabada. Mas isso, na verdade, é fruto de uma longa tradição cultural, pois a nossa ideia de língua é como se fosse um modelo, uma norma padrão. Mas, na verdade, a língua é uma coisa muito mais diversificada do que tudo isso. Então, tudo o que vocês imaginam dessa tradição da escrita, da instituição escolar que vai ensinar somente a gramática, está um tanto quanto equivocado, percebem? Por quê? Porque a língua é viva. Então, pessoal, nós precisamos esquecer a ideia de língua pronta e acabada. E precisamos pensar na língua como um processo mental, algo que está o tempo todo em andamento e se fazendo, e se criando, e se constituindo. Pois a língua não é um produto, ela é um processo. E isso nos obriga a pensar na língua como algo heterogêneo. A heterogeneidade da língua, pois ela é a base principal para os estudos que temos quanto ao uso da linguagem e os fenômenos sociais. Anotem isso no seu caderno. Então, nós temos que pensar a língua como uma atividade social. É um trabalho coletivo em que todos os falantes dão a sua contribuição. Segundo o nosso linguista Marcos Bagno, a língua não pertence a ninguém, porque ela pertence a todo mundo. Pois não há um organismo que possa dizer o que a língua é ou o que a língua não é, porque ela depende da identidade cultural das pessoas. Tudo bem? Vamos lá. Do ponto de vista cultural, é mais fácil pensar na língua da forma que nós aprendemos normalmente. Porém, devemos sempre nos lembrar que a língua é uma atividade social, porque ela serve justamente para interagirmos com outras pessoas. E também é um trabalho coletivo,
pois não basta eu entender o que eu quero dizer, mas eu também preciso entender o que o outro fala para mim. Levou-se muitos séculos para que se chegasse a esse ponto. Pessoal, devido a todas as transformações sociais da nossa língua e de qualquer uma das línguas, nós devemos lembrar que a língua não é uma ponte de concreto, uma ponte estável que a gente pode passar sem erro nenhum. Na verdade, a língua é exatamente o que se passa por baixo dessa ponte, pois ali passam as águas e, como vocês já devem ter ouvido falar, nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Quem falou isso foi o filósofo Heráclito. Então, nós nunca falaremos exatamente a mesma língua, porque ela está sempre em movimento. Neste exato minuto, a língua está em transformação, de forma lenta e gradual, mas está. Então, levando em consideração que a língua está sempre em transformação, não podemos nos esquecer que a língua é um fenômeno heterogêneo, instável e mutante. Anotem aí no caderno. Dessa forma, pessoal, devemos entender que a língua não está toda definida e explicada nas gramáticas. Uma gramática normativa tenta descrever um modelo muito específico de língua. Quando a gente abre uma gramática, a partir daquelas regras que estão explicitadas ali, nós encontramos exemplos literários. É claro que os gramáticos usaram a literatura como modelo para exemplificar as suas regras, pois isso explica o que os gramáticos têm em mente. A literatura consagrada, mas entre a língua escrita e a fala cotidiana das pessoas existe uma bela diferença. Então, tradicionalmente, o que nós entendemos por língua é esse modelo de língua das pessoas que frequentam as escolas e que decoram as gramáticas. Mas na vida não é exatamente dessa forma que funciona, não é, pessoal? Então agora nós iremos até o nosso livro didático para estudarmos um pouco mais a respeito desse tema. Estamos na página 171. Análise linguística, variação linguística. Nos estudos que já foram realizados nesta coleção, você viu que há formas diferentes de usar a língua. Até o ano passado nós estudamos essas variações linguísticas, vocês se lembram? Que podem, então, essas variações que podem variar de acordo com as situações de comunicação que circulam esses textos, sejam eles orais ou escritos. Há também diferentes usos do gerúndio e algumas formas verbais, além de maneiras variadas de empregar um mesmo advérbio ou de concordar o verbo com o sujeito, entre outras variações. Essas possibilidades diversas de uso da língua compõem o que chamamos de variação linguística, fenômeno que novamente, vamos tratar neste capítulo. As variações linguísticas, como eu falei no começo da aula, elas dependem
das questões sociais e culturais de um país. Então, olhem lá, quais as diferenças entre o português do Brasil, Moçambique e Angola?